E o Tribunal Popular da Lava Jato, que condenou a operação quase 4 anos atrás, volta a se reunir nesta terça-feira. E para falar conosco a respeito, temos aqui o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Bom dia, Cacai. Olá, bom dia, é uma alegria falar com vocês. Alegria nossa. Cacai, naquela época ali, você que fez a defesa da Operação Lava Jato, houve a condenação, uma sentença que tinha obviamente valor simbólico, lida pelo juiz Marcelo Tadeu Lemos, de Alagoas, às 9h30 da noite, depois de 7 horas ali de intensos debates. E ele disse o seguinte: julgo procedente a acusação e condena a Lava Jato por todas as ilegalidades que praticou ao longo de 3 anos no Brasil. A época eram 3 anos, né? Depois continuaram os delitos. O que esperar desse julgamento de hoje, Cacai? Olha, primeiro eu quero agradecer e elogiar o trabalho, especialmente da Tânia, das amigas e amigos do coletivo de advogadas e advogados pela democracia, que realmente faz um trabalho sensacional também nessa área para mostrar esses abusos. Há 4 anos atrás, eu já corri o Brasil mostrando os excessos da Lava Jato, os absurdos no tocante a excesso de prisão preventiva, perseguição política. Naquela época, o Moro ainda era o todo-poderoso do Brasil. Então, a ideia do Tribunal Popular, seria um júri simulado, ela é muito boa e usada no mundo inteiro. Você faz isso para chamar a atenção para um caso que muitas vezes a mídia tradicional não dá o devido destaque. Então, foi muito interessante, foi um debate vivo. Eu fiz uma proposta de delação premiada, claro que tudo com uma forma muito irônica, dizendo que a Lava Jato queria fazer a primeira delação premiada espontânea da história da operação. E eu fui colocado, imagina, eu talvez seja o maior crítico, um dos maiores críticos certamente da operação, fui colocado como advogado de defesa da Lava Jato. E foi bastante interessante, porque eu disse que a mídia é que tinha cegado esses operadores ali, esse juiz Sérgio Moro, hoje já investigado e seguramente numa outra situação, e os procuradores da República, que eram os asseclas dele, que ele coordenava. Então foi um debate interessante e é importante ressaltar, porque 4 anos atrás, esse grupo era um grupo poderoso na mídia brasileira. E tudo aquilo que aconteceu de uma forma irônica, com picardia e com humor, mas também com seriedade e com profundidade naquele tribunal, foi o que ocorreu, na verdade, anos depois. Quer dizer, descobrimos aquilo que eu já fiz durante anos no Brasil inteiro, eu e vários colegas, evidentemente, que esse grupo fazia uma corrupção no sistema de justiça. Então, eu acho a ideia de hoje muito boa para a gente poder lembrar aquele momento e também para discutir quais são as consequências, porque, no meu ponto de vista, isso é um ponto importante, a questão da Operação Lava Jato, que o Supremo Tribunal agora votou por ampla maioria sobre a parcialidade do Moro, que o Moro instrumentalizou o Poder Judiciário e os procuradores instrumentalizaram o Ministério Público para fazer política, na verdade, ela não terminou. Eu tenho, para mim, tenho dito isso, o ministro Luiz Roberto Barroso fez até uma crítica no dia do julgamento, que agora é necessário investigar o porquê. Por que eles agiram de forma tão parcial? Não é comum. Não é uma coisa por acaso essa parcialidade. Houve efetivamente uma instrumentalização. Acho que eles, procuradores e juiz Moro, têm que responder por isso. Então, um pouco isso que nós vamos debater hoje. Agora ali, naquela ocasião, como você lembra, né, 11 de agosto de 2017, a Lava Jato ainda gozava de uma ampla popularidade junto à opinião pública e isso acabou sendo modificado de lá para cá, inclusive com reversão de decisões tomadas ali no âmbito da operação por parte das instâncias superiores, algo que acontecia muito pouco, na verdade, antes. O que mudou de lá para cá, Cacai? Você acredita que a Vaza Jato teve uma influência grande nessa mudança de ares em relação à Lava Jato? Eu acho que no imaginário popular, a Vaza Jato, chamada Vaza Jato, teve uma importância sem a menor sombra de dúvida, porque é o que eu digo nos debates, assim, a parcialidade do Moro, para nós, tecnicamente, era muito óbvia. Mas as pessoas muitas vezes não queriam acreditar, porque a grande mídia, eles detinham a narrativa. Quando você tem a grande mídia a seu favor, você conta a história que quer e eles adaptam, eles são muito ruins juridicamente, eles são fracos intelectualmente, tanto o Moro como os asseclas lá, os procuradores. Mas eles eram bons de mídia, eram bons de marketing. Eu me lembro que em 2018, ou seja, um ano depois
do júri popular, que nós vamos hoje fazer novamente, o Moro aceitou ser ministro da Justiça. E ainda enquanto juiz, com a toga que ele usou para condenar o principal opositor, e foi o principal, do meu ponto de vista, ele foi o principal eleitor do Bolsonaro, esse governo fascista e genocida que aí está. Nós temos que sempre lembrar disso. O maior responsável pela eleição do Bolsonaro foi o Moro e o grupo dele, de Curitiba. É claro que depois houve uma briga de quadrilha e ele saiu do governo. Mas ele é que elegeu, ele prendeu o principal opositor. Ele esbofeteou o Poder Judiciário ao aceitar, ainda com a toga nos ombros, participar do governo que ele elegeu. Eu me lembro que eu fiz uma matéria, uma entrevista para o UOL, que o título era Moro terá um fim melancólico. Ou seja, nós sabíamos, em 2018 eu disse isso, nós sabíamos das diversas fragilidades, de crimes, de abusos, mas a mídia não deixava que as pessoas vissem. E esse processo, é bom que as pessoas que não são advogadas saibam disso, ele demora mesmo a chegar no Supremo. Demorou muito. E foram acumulando as derrotas no Supremo. Olha, eu mesmo, há 4 anos atrás, tivemos uma vitória, meu escritório, uma vitória importante, ao não receber uma denúncia contra um político, absolutamente, um político de centro-direita, mas por excesso nas delações. Depois começaram a ter vitórias para determinar a liberdade das pessoas por excesso nas prisões preventivas. Ou seja, os abusos foram sendo sedimentados até o momento em que as teses estavam maduras para chegar até o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro que quando eu defendi a presunção de inocência, eu fui o primeiro a entrar com a DC 43 no pleno do Supremo, e nós ganhamos a presunção de inocência, ganhamos para fazer cumprir a Constituição, nada mais do que isso. Eu me lembro que esse juiz comentou a boca pequena, amigos que me falavam, que tinha sido a maior derrota da Lava Jato. Eles sempre tinham a mídia do lado para dizer que a Lava Jato ia acabar, se nós falávamos dos excessos, eles falavam que nós éramos contra o combate à corrupção. Balela pura. Todo mundo é favorável a combater sob todos os aspectos da corrupção. Mas não se combate a corrupção cometendo crimes. Não se combate a corrupção corrompendo o sistema de justiça. Então o Supremo demorou muito, demorou. Por exemplo, o ex-presidente Lula, eu não sou advogado dele, quero frisar. Embora muita gente pense que sim. Mas ele ficou preso 580 dias por uma decisão que depois foi tornada nula pelo próprio Supremo. Então, essas são as trapaças da sorte. E, evidentemente, cada um sofreu na pele de uma forma distinta. O Brasil sofreu muito, não só as pessoas que foram condenadas, às vezes indevidamente, com abuso, com autoritarismo, num projeto de poder. O que eu gosto de chamar a atenção, porque é o que eu digo há anos atrás, eu acho que isso vai ser, em parte, a tônica. Hoje, às 19h30, nós vamos fazer novamente esse segundo júri popular. Pelo menos da minha parte, a tônica vai ser esse projeto de poder. Eu não pensei muito no que eu vou falar, eu só falo na hora, eu não penso com muita antecedência, nem nos meus júris, que não são simulados, dos júris de verdade, mas estou pensando com você aqui agora e com seus ouvintes e telespectadores, que eu acho que talvez essa seja a grande tônica. Quer dizer, eu como advogado da Lava Jato, que eu acho que eu vou ser hoje de novo, eu vou dizer que me tiraram o poder das mãos. Que esse era o objetivo, esse era o projeto do Moro e desse grupo que o sustentou. E repito, que elegeu o Bolsonaro, nós temos hoje 400 mil mortes, um país à deriva, um país abandonado, sem governo. Se nós não tivéssemos o ministro Lewandowski do Supremo Tribunal tomando algumas decisões no Ministério da Saúde, a situação estaria pior. E se esse presidente da República tivesse comprado em junho e em setembro do ano passado as vacinas que foram oferecidas, pelo menos 150 mil pessoas não estariam mortas. Quem é responsável por tudo isso? Na origem, chama-se Sérgio Moro, num projeto de poder que ele tinha e que ajudou a eleger o atual presidente. Agora, Cacai, você lembrou que parte da sua defesa, a gente sempre lembra, uma defesa irônica da Lava Jato, à época ali do júri simulado, existia a proposição de uma delação premiada de forma espontânea, também depois se propôs uma medida de segurança, porque a Lava Jato estaria cega pelo excesso de poder e também por conta do conluio com a mídia. E aí eu te pergunto, Cacai, nessa delação estaria incluída aí parte da mídia tradicional? Eu falo sobre isso. Na verdade, foi interessante que eu combinei com o Marcelo. Falei, Marcelo, eu vou fazer uma provocação. O Marcelo era o juiz, uma grande figura lá de Alagoas. Vou fazer uma provocação porque eu sou um crítico da forma como as delações premiadas foram feitas durante a Operação Lava Jato.
Tem procurador que assumiu que as prisões eram feitas para delação. Isso é um escárnio. Falta humanidade. Quer dizer, a base do processo penal brasileiro, a base do processo constitucional é a dignidade da pessoa humana. Não pode prender uma pessoa para delatar. Então, eu queria fazer uma provocação, e fiz, que ia ser a primeira delação premiada espontânea. E, claro, eu falo lá, para quê? Para denunciar quem é que estava apoiando indevidamente, quem é que tinha projeto político, qual era a mídia cooptada. Ora, a Vaza Jato, eu até escrevi um artigo do Poder 360, Santo Hacker, que desnudou tudo isso, que muita gente não sabia, ela mostra a relação da mídia de subserviência ou de poder junto desse Sérgio Moro e dos procuradores. Tinham jornalistas de empresas importantes com muita visibilidade no país que eram, na verdade, pombos correios. Era uma coisa inacreditável. Eu não vi na verdade, assim, esse debate ser feito dentro da mídia. Pessoas que claramente envergonhavam, no meu ponto de vista, o papel que cumprem de informar com seriedade. Assim como, e eu levanto isso, os advogados que participavam de algumas delações. Eu tenho feito essa crítica porque tem lá na Vaza Jato alguns diálogos que demonstram que os advogados eram coordenados ou estavam em conluio com os procuradores. Eu sabia disso, porque uma vez um cliente meu me procurou, sabia também para ouvir falar, mas uma vez um cliente me procurou e disse: Cacá, eu só confio em você, já paguei seus honorários, mas tem lá um cliente X, que era ele, foi procurado por um advogado lá de Curitiba que disse que os procuradores falaram que se ele te deixar e pegá-lo como advogado, ele vai ser protegido. E eu falei para ele: olha, eu não vendo o resultado. Eu deixei imediatamente a advocacia dele e ele foi lá ser contratado por um escritório. Esses advogados não estão no papel de advogado. Tem que ser investigados também, para que a gente tenha autonomia e autoridade para apontar o dedo para o juiz corrupto que corrompeu o sistema de justiça, que é esse Moro, e os procuradores que ele coordenava. Nós temos que apontar o dedo também para a advocacia, que teve esse conluio, para a mídia, que na verdade sustentou parte dessa narrativa. Olha, eu vou ser sincero, eu corri o Brasil durante 4 anos, um prejuízo pessoal, prejuízo profissional, para debater exatamente esses excessos. E eu sei o que é o poder da grande mídia. Porque eu chegava, por exemplo, uma vez cheguei em Cuiabá, falei para 4.000 pessoas. Muito bem recebido, falei no principal jornal da televisão de manhã cedo, saiu uma página inteira no jornal, mas era uma questão local. À noite, nos grandes jornais nacionais, o que estava dando eram esses heróis de pé de barro. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre todos os que fizeram parte dessa corrupção do sistema de justiça. E nesse aspecto da mídia em si, existe uma regularização em alguns países em relação justamente a essa questão da atuação opressiva que a mídia pode ter influenciando em casos, né? Acontece no Brasil com a Lava Jato, mas já aconteceu antes e acontece até hoje. É necessário estabelecer limites do ponto de vista normativo, do ponto de vista legal, conciliando isso com a liberdade de imprensa, Cacai? Nós temos que ter uma discussão aprofundada sobre, inclusive, a questão da concentração da mídia em determinados grupos, né? A mídia televisiva, a mídia escrita, hoje a internet e tudo mais. Com muito cuidado, como você bem disse, para que não haja nenhuma hipótese de tisnar aí na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa. Essa discussão é sempre atual, porque hoje nós vivemos, além da mídia tradicional, que evidentemente tem que ser discutida alguns limites, nós vivemos essa mídia sem rosto, né? Essa internet que é uma coisa que nós temos que ter um cuidado enorme. Eu acho que o Supremo Tribunal faz, muitas vezes, mal compreendido, mas faz discussão interessante sobre o excesso dessas fake news, porque isso também faz parte desse momento da mídia. Então, assim, a questão da liberdade de expressão, ela é uma das discussões mais sérias que existe. Por quê? A liberdade de expressão tem que ser plena, mas ela não é absoluta. Ela não pode existir para instrumentalizar um jogo de poder. Não existe direito absoluto numa democracia. O direito sempre esbarra no outro direito. Então, nós temos que discutir isso. Eu, várias vezes, discuto a questão da liberdade de expressão nesse contraponto entre liberdade de expressão e crime.
Eu vi, como advogado, eu tive mais de 40 clientes na Lava Jato, não tive nenhum condenado por esse Sérgio Moro, minha questão não é pessoal, eu estou defendendo a Constituição, mas eu vi várias vezes a instrumentalização que fazia o Ministério Público, até o Procurador-Geral, usando a imprensa para criar uma situação para depois vir pedir a prisão, ou vir pedir uma medida mais drástica contra o cliente. E, às vezes, instrumentalizando delações falsas, delações que eram coordenadas pelo próprio Ministério Público. É um momento de terror. Sabe? Eu gosto sempre de dizer da gravidade da situação que é um juiz estar em coordenação com a Procuradoria e a mídia apoiando, dando um exemplo fora da Lava Jato. Porque se a gente fala do Lula, a coisa fica passionalizada. Eu peço para você que está me ouvindo pensar o seguinte: amanhã você vai ter uma decisão no tribunal sobre a guarda do filho. E aí, na noite anterior, você descobre que o juiz combinou com o advogado da outra parte e com o promotor para usar tal lei, porque se ele usar tal lei, o juiz dará a guarda para outra parte. Veja como é grave. E o pior não, mas tão grave quanto, combinado com a imprensa para dar um grande destaque para dizer que a decisão foi correta. Isso é que nós vivemos. Se você tirar a questão política, você facilita a tua compreensão e a tua revolta mesmo. É revolta. Você imagina, de noite você está lá, opa, para lá, o juiz está combinando que vai dar a guarda do meu filho para outra pessoa, para o marido ou para a mulher. Então, é muito grave. O sistema de justiça corrompido, ele é, às vezes, mais grave do que uma corrupção tradicional. Porque as pessoas acham que corrupção é apenas você ir lá e pegar dinheiro. Isso é grave, tem que ser, evidentemente, investigado e punido. Mas o benefício do crime de corrupção pode ser o mais diverso, não tem que ser dinheiro especificamente. Pode ser, por exemplo, um cargo de ministro da Justiça, tá certo? Pode ser umas benesses quaisquer outras, são várias. Então, nós vivemos um momento grave, demorou muito, mas é o que eu digo, veio tarde, mas ainda há tempo. Porque foi importante que nós tivéssemos feito essa batalha de tantos anos em prol da Constituição. Eu outro dia estava fazendo um debate, ficou até tristemente famoso há 3, 4 dias atrás, e perguntaram, mas por que você defende a presunção de inocência, sendo que nos Estados Unidos a prisão se dá no primeiro grau? Porque a Constituição que eu tenho que cumprir é a brasileira. Eu não tenho que cumprir a Constituição dos Estados Unidos ou da Itália. Se querem mudar alguma questão, não é o judiciário locus para fazer isso. Vá ao Congresso Nacional. Essa é uma discussão ampla que tem que se dar. Eu sou favorável, acho que a cláusula pétrea, a questão da presunção de inocência, não pode ser mudada por emenda constitucional, mas quem pensa que não é cláusula pétrea, que faça a emenda constitucional e discuta no Congresso Nacional. Nós temos que parar, eu peço uma reflexão para quem está me ouvindo, de achar que o Poder Judiciário tem que ouvir a voz do povo para poder decidir os processos, especialmente os processos penais. Quem ouve a voz do povo é o Congresso Nacional. O Judiciário tem que cumprir a Constituição. Por isso eu disse, da tribuna do Supremo, quando fui fazer a defesa da ADC 43 da presunção de inocência, que, para mim, eu me lembrei, na época que eu era estudante, fundador do centro acadêmico, que cada vez queria colocar mais direito na mesa, nas leis. Eu falo, olha, o mundo hoje me ensina, aos 40 anos de advocacia, que cumprir a Constituição é um ato revolucionário. Nós temos uma Constituição de 88, que é uma Constituição extremamente garantista e interessante, e cabe a nós cumprir essa Constituição. E, Cacai, você fala também a respeito da espetacularização da justiça, que tem a ver com esse momento grave que o país passa hoje. E você participou ali do julgamento da ação penal 470, o chamado mensalão. Antes daquilo, as pessoas, de uma forma geral, nem sabiam o nome de ministro do Supremo, quanto mais nome de juiz de primeira instância, como era o então juiz Sérgio Moro. Você acha que esse julgamento foi um ponto de virada no que se chama de espetacularização da justiça aqui no Brasil? Eu tenho certeza disso. Na verdade, a criação da TV Justiça, quando a TV Justiça foi criada, eu fui ao ministro Marco Aurélio, que era o mentor, e disse a ele que, ele não deve se lembrar, mas eu me lembro como se fosse hoje, que eu ia apoiar a TV Justiça, que é uma grande ideia para você, algum país do mundo que tem transmissão ao vivo das decisões judiciárias, as sessões,
Mas quando você vai discutir a questão afetiva, a questão dos índios, a questão da terra, mas nunca no processo penal. O processo penal é fato. E você passar na televisão o julgamento do processo penal desde o início, durante o julgamento, você está criando já uma pré-condenação. Uma condenação acessória sem previsão legal. Então, na 470, foi um desastre. Eu vou ser sincero. Eu passei 4, 5 meses dentro do plenário. Eu quase que me mudei para o plenário do Supremo Tribunal. E foi a primeira vez que houve uma espetacularização de forma... queriam fazer uma certa glamurosa. Então, você chegava à noite em casa, estava passando de novo o julgamento, mas aí mexiam nas imagens, tinha uma coisa escura, uma coisa clara, uma luz. O processo penal não pode ser assim. Para você ter uma ideia, eu fui advogado do Duda Mendonça e da Zilmar. Os meus clientes foram absolvidos. Eu ganhei no processo, no julgamento do mensalão. No entanto, um dia conversando com o Duda logo em seguida, ele me disse: Cacai, no imaginário popular eu fui condenado. Ele teve que sair do Brasil, montar uma empresa na Polônia e uma empresa em Portugal. Porque para as pessoas, ele já estava condenado. Ninguém se lembra do resultado, ou poucas pessoas só ligadas a ele que se lembram do resultado. Então essa pré-condenação ela é gravíssima. Eu fiz um apontamento, eu e vários amigos advogados, o Juliano Breda, que é um grande advogado e conselheiro federal da Ordem, levou isso inclusive para o Conselho Federal da Ordem, criticando aquelas famosas entrevistas que tinham logo após cada operação. Todo mundo se lembra, acordava de manhã, estava lá, Operação Lava Jato, Operação número tal, e aí 10 horas da manhã sentavam os procuradores com os delegados para falar sobre a operação, fazendo a visão única deles. Nós temos uma paridade de armas. Eu pergunto, se eu ligar lá para o camarote e falar, vem cá, agora eu quero 2 horas para apresentar a visão da defesa. Não existe isso. Aquilo tinha um objetivo, como você bem pergunta. Qual era o objetivo? Primeiro, expor e ridicularizar o cidadão para que ele tentasse a delação. Segundo, pressionar o poder judiciário, porque depois daquilo, com a super exposição da mídia, aí podiam pedir prisão, podiam pedir busca e apreensão novamente. Tem clientes que eu conheço e amigos que tiveram 10 busca e apreensão no processo. É algo teratológico. No entanto, o uso da mídia foi feito para isso. E o terceiro ponto é que os procuradores, especialmente, queriam ter uma visibilidade nacional, se sentiam heróis, semideuses. Eu gosto muito de dizer, são tão incultos, que se tivessem lido Fernando Pessoa, iam ver, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? E eu saber que eles não eram super-heróis, como dizia Brecht, né? É triste do país que precisa de heróis. Então, eles usaram a mídia e acabou o poder sendo tanto, a mídia opressiva foi tal que os engoliu. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, se você vai ter um julgamento popular e tem uma mídia muito, muito opressiva, alguns estados tiram o julgamento de pauta porque há um pré-julgamento com isso. No Brasil, nós temos que pensar seriamente nesses controles, porque você já vai para o julgamento. Eu, por Deus, ganhei o caso do Duda Mendonça no mensalão, mas a grande maioria foi condenada sem nenhum tipo de prova, e até digo, com subleituras. Por exemplo, a teoria do domínio do fato, foi feita uma subleitura, talvez por falta de domínio da teoria e talvez por uma questão política mesmo, política no sentido não partidário, político de que eles queriam condenar, porque aquilo, na visão de alguns juízes, era bom para o Poder Judiciário. Então nós temos que pensar muito. O excesso de mídia, não estou querendo fazer nenhum tipo de restrição e de censura, mas esse pré-julgamento, inclusive a falta de paridade de armas, olha, o Moro não dava paridade. Paridade de arma é um conceito constitucional. Quer dizer, a defesa tem que ter o mesmo espaço da acusação. Me parece lógico, né? O Moro nunca fez isso. Agora foi muito interessante, que o primeiro inquérito que ele foi responder, hoje ele vai responder a vários, mas a primeira petição do advogado dele, que é um grande advogado, e ele está certo, tem que fazer isso mesmo, foi pedindo paridade de armas. É o que eu disse, ainda bem que eu vivi para ver isso, entendeu? Então, a questão da espetacularização, ela é gravíssima, principalmente por causa dessa condenação acessória. E depois, a influência que a mídia tem nos julgamentos. O juiz é um homem, o juiz é uma pessoa como nós, só que tem uma toga e um poder enorme. Por isso que eu digo que eu jamais seria juiz. Eu jamais. Eu tenho convicção de que sou um homem que corre o DNA da liberdade nas minhas veias, eu sou um homem passional. Se eu fosse juiz, eu seria parcial. Parcial como o Moro. Então eu não quero ser juiz, porque eu acho que o juiz não pode ser parcial.
Agora, você mencionou essa questão do Sérgio Moro pedindo paridade de armas, né? Hoje o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia está protocolando um pedido de instauração de processo ético e disciplinar para o Sérgio Moro. Você tinha anunciado ali em 2018, como você mencionou numa entrevista, o fim melancólico de Sérgio Moro. Então, no caso, esse fim melancólico ele não se encerra com a questão da suspeição. O ex-juiz vai ter que arcar com as consequências do que fez na Lava Jato por meio de outros processos, Cacai? Eu entendo que não foi um erro que ocorre com as pessoas humanas. Assim, eu acho que houve uma coisa deliberada. Então, a parcialidade do Moro em relação ao Lula, que o Supremo Tribunal, por 8-3, eu digo isso há 6 anos, mas eu agora tenho uma decisão do Supremo Tribunal, da parcialidade. Houve uma perseguição. É diferente. Quando a pessoa está atuando, o juiz está atuando num processo e é alertado, olha, você não devia estar julgando esse processo porque tem aqui um parente, tem um inimigo capital, e as pessoas às vezes passou desapercebido, você se dá por suspeito e sai da causa. Não, nesse caso, houve, na visão majoritária do Supremo, está lá, é só ver o voto do Gilmar. Quando foi feito o julgamento da parcialidade, eu fechei, paguei as luzes aqui em casa e fiquei vendo o julgamento. Eu vendo o Gilmar falar, votar, parecia as minhas palestras ao longo dos últimos anos no Brasil. Para mim, realmente, eu reconheço, foi uma lavagem de alma mesmo. Então, eu não tenho dúvida que se há uma parcialidade dirigida, e se comprovou que ele coordenava, e não podia, coordenava os procuradores, é muito simples. Você vê a grande mídia fala, o juiz da Lava Jato, não existe juiz da Lava Jato. O juiz da Força-Tarefa, como for, o juiz não pode ter força-tarefa, é absolutamente independente. Então, no meu ponto de vista, agora é necessário que se faça uma investigação das diversas irregularidades e crimes. O Moro, ele se aposentou. Então, ele não pode mais ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça eticamente. Isso é uma questão técnica. O CNJ, que seria o órgão competente, já decidiu que ex-juiz não é julgado lá. Mas é claro que se comprovar, e para mim as evidências são claras, depende agora do Procurador-Geral da República, depende da Procuradoria da República. A Procuradoria da República, na sua quase totalidade, é composta de gente seríssima. Tanto é que 4 ex-procuradores, presidentes da Associação Nacional dos Procuradores da República, fizeram uma carta mostrando indignação com a parcialidade e com a forma abusiva com que agiram os membros da Força Tarefa de Curitiba e pediram investigação em relação a isso. Então, para mim, é necessário que se faça uma investigação séria e a responsabilização daqueles que corromperam o sistema de justiça. No julgamento final do Supremo Tribunal, infelizmente o ministro Barroso disse, mas agora vai haver uma perseguição. Opa, que perseguição? Vai haver uma investigação séria, independente, sem parcialidade, sobre os abusos. Isso tem que ser assim, porque senão você não fortalece o sistema de justiça e não avança. Eu penso que a questão ética dos procuradores, claro que tem que ser enfrentada. Eles estão com vários processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Tanto agora tem uma lei, um projeto de lei para modificar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu vi um videozinho desse Deltan apavorado, falando que é perseguição, citando o Barroso, dizendo, o Barroso já disse que vai ter como perseguição, vai haver uma investigação sobre os abusos que foram feitos. Se não tiveram abusos, não vai haver condenação. Porque nós temos que lembrar que o excesso de poder, Lord Acton, lá em 1800, já dizia na Inglaterra que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então, assim, vocês se lembram, esse Deltan, ele falava, olha, a prescrição é o fim do processo penal. No entanto, quando ele foi processado, o advogado dele, um grande advogado, ministro Rezeca, a quem eu presto as minhas homenagens, corretamente alegou a prescrição. Esse Castor, acho que é Castor mesmo, é o nome de eu esqueço o nome deles. Esse Castor criticava o uso excessivo de habeas corpus, as tais 10 medidas contra a corrupção, que não tinham nada de corrupção, que nós derrotamos fragorosamente no Congresso. No entanto, abriu um inquérito aqui, olha que coisa importante, abriu um inquérito aqui no STJ para investigar os procuradores. Começou um murmúrio de que eles seriam presos. Inclusive me ligou uma rádio do Sul e eu falei, eu sou contra a prisão nesse momento. Eu tenho que ser coerente. Nós colocamos no projeto anticrime um princípio interessante
de que tem que haver a contemporaneidade. Não tem por que prender alguém de 3 anos atrás por um fato que fez. Investiga. Se for condenado, vai preso. E eu disse que não era o momento de prender os procuradores. Até parte da esquerda veio dizer para mim, Cacá, eu falei, eu sou coerente. O meu norte é a Constituição. Então, essa questão é muito grave, porque você tem claramente os abusos postos. Agora tem que ser investigado. É simples assim. Esse procurador Castor, que criticava o habeas corpus, todos criticavam o excesso do habeas corpus só pode ser para quando a pessoa está presa. O que eles fizeram? Contrataram advogados e entraram com o habeas corpus no Supremo para trancar o inquérito no STJ. Coisa que eles diziam que era uma covardia, uma instrumentalização contra o sistema de justiça. Não! É o uso dos meios que você tem para exercer a plena defesa. A ampla defesa é um direito constitucional previsto na Constituição. Então é muito interessante. É o que diz, parafraseando o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Eles agora estão usando os instrumentos que eles criticavam para poder exercer a defesa. E vão ter uma longa vida de defesa pela frente. Cacá, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Fica reforçado o convite, então, a partir das 7h30 da noite, Tribunal Popular da Lava Jato, o Povo e o Juiz Reencontro, organizado pelo coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, que vai contar, além do Cacá, com artistas, representantes de povos originários e movimentos sociais. Cacá, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado a você, uma chance enorme, um prazer falar aqui com todo o seu público. E dizer que nós continuamos na mesmíssima luta, que é a defesa da Constituição, a defesa da igualdade das pessoas, no momento dramático pelo qual passa o Brasil, me solidarizar com todos que perderam parentes e amigos por causa dessa política genocida desse presidente fascista. É importante que a gente esteja do lado de cada trincheira e que vocês estejam com a gente. Muito obrigado pela chance. Nós conversamos aqui com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Cacai. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.